Para quem não me conhece, eu sou o Biel, o Gabriel, e tem um pessoal aqui que me conhece há mais tempo, então para um Zezé, né? Não queiram saber o porquê, mas tá tudo certo, tá bom? Estou muito feliz de nessa noite poder compartilhar algo da parte de Deus com vocês, amém? Sejam bem-vindos. Eu queria orar com você, o Tom já orou por mim, eu queria orar por você nessa noite. Baixe sua cabeça aí, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite te agradecer por essa semana, por esse dia, por esse momento, por tudo quanto o Senhor irá te fazer, Deus, nesse culto, Pai. Que corações estejam abertos e receptíveis a aceitar e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Deus. Eu te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém? Vamos lá. Eu queria falar com vocês nessa noite um pouco sobre influência, né? A galera soltou o flare desse culto e eu estava assim bem esperançoso, sabe, para poder falar sobre isso. É algo que tem mexido muito comigo nos últimos dias e acredito que com a nossa geração num todo, né? Não só a geração jovens, mas no mundo todo, né? No Brasil num todo, porque eu fui parar para refletir sobre o que seria influência, né? O que seria influência, o porquê influência, para que influência. E se a gente for pegar o pé da Bíblia, lá no começo, desde a criação, a gente vê que a gente está aqui hoje, estamos aqui, por conta de uma cidadã, de um cidadão que foi influenciado por um cidadão maligno que nos trouxe aqui, que foi Adão e Eva. Foram influenciados pela serpente, a serpente os influenciou a comer aquilo que Deus não queria que eles comessem, e aqui estamos. Entendem? Estão comigo? Quero ser bem direto, reto, prático, para que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite, amém? Espero que você esteja com o coração aberto, de verdade, como eu orei, para receber isso, beleza? E pensando sobre lá no começo, em Adão e Eva, eu fico pensando assim que quão grande é a consequência, sabe, da gente ser influenciado por alguém, por algo, né? E sem mesmo saber muitas das vezes o porquê, né? Porque consegue e tenta imaginar se Eva e Adão não tivessem sido influenciados pela serpente. Imaginou aí? Então tenta ter a dimensão de como nós poderíamos estar vivendo hoje, né? E eu queria trazer influência, e num geral, num todo, porque geralmente quem não é influência em algo, é influenciado por alguém ou por algo também, certo? Essa noite eu fui influenciado a estar aqui, né? Você também foi influenciado a estar aqui essa noite, para pensar, né? E você vai agora ficar imaginando o porquê você foi influenciado a estar aqui. E eu de todo o coração estou influenciado aqui por conta de algo que eu vivi há muito tempo atrás e desejei viver de novo. Quer viver aquilo que Deus tem para mim, amém? Que é falar a respeito daquilo que está na palavra, falar daquilo que é a respeito do que Deus quer que eu fale, entendem? E o quão poderosa é a influência. Então eu quero trazer nessa noite algo para você que fique, sabe, bem claro a você, ao seu pensamento, ao seu coração, o porquê você faz o que você faz, quem te influencia, o porquê você está sendo influenciado por isso, né? E além da influência, eu coloquei um tema que vai um pouco além da influência, como eu já falei aqui, é influenciando para não ser influenciado, entende? Estão entendendo? Amém? De verdade estão entendendo? Estão comigo? Amém. E porque nos dias que nós vivemos hoje, se você não for influência, entenda que influência é diferente de você ser influencer, porque a moda hoje é essa, a profissão do momento é essa, é influencer. Influencer é o quê? É ganhar dinheiro fazendo vídeo sem sair de casa, não é verdade? E é a profissão do momento, só que é diferente, aqui é influência. Influência, fala comigo, influência. Não, de novo, influência. Amém. Gente, a gente está no culto de jovens, amém? Estamos num número menor, mas não sou o pastor Cris, mas está tudo certo. Não sou o Cacá, mas está tudo certo. Tá bom? Deus está aqui.
Amém? Deus quer abrir a sua mente, quer alcançar o seu coração nessa noite, para que você seja alcançado por isso. Amém? E eu fui pesquisar sobre influência. O que é influência? Influência, segundo o dicionário, diz assim, ó: é ação ou efeito de influir, ação ou um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, solicitando-lhe modificações. Ou seja, a serpente influenciou Adão e Eva, que teve uma modificação radical na humanidade. Eles foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos da presença de Deus, entende? Então, o dicionário tem muito a ver com aquilo que a Bíblia nos traz, né? E o pessoal fala por aí, é verdade. A Bíblia, ela é mais atual do que o livro que vai sair amanhã ou depois da manhã, entende? Porque tudo que você achar por aí de informação, e que seja também em verdade concreta, vai estar na Bíblia, certo? E faz total sentido, porque eu parando para analisar essas situações, eu vou usar um texto base depois, mas eu quero discorrer a Bíblia com algumas pessoas, alguns personagens, para que você entenda o poder que tem a influência, tá? Começando por Adão e Eva, como eu falei, eles foram influenciados e causaram todo esse reboliço que chegou até nós hoje, certo? Mas também eu quero lembrar você que é a esperança porque Jesus, um dia influenciado pelo Pai por um propósito maior, veio aqui, morreu por mim e por você, para nós estarmos aqui, e um dia vai voltar ainda também. Amém? Amém? Então, eu queria desafiar você, sabe? E a minha pergunta para você essa noite é essa: você tem sido influenciado, ou melhor, você tem sido influência, ou você tem sido influenciado? Entende? E se você for vendo um todo, tudo envolve influência. Por que a gente trabalha? Não vem falar que você gosta de trabalhar, que não vai rolar. Não vai, as carinhas, não vai rolar. Então assim, você entende que você trabalha influenciado por quê? Você tem conta para pagar, você precisa ter uma profissão, você precisa ser alguém na vida, correto? Entende? Então, a gente é influenciado, é movido por algo sempre. E isso começou desde do princípio, né? Então, você tem que entender que, por mais que você trabalhe, por mais que você faça as coisas, você tem sido influenciado. Mas, por um outro lado, tenta mudar a mente, transformar o pensamento e ver que tem um lado bom. Você tem influências que te tragam resultados. Como trabalhar? Você vai trabalhar, você vai ter salário, correto? Você vai estudar, você vai ter uma profissão, certo? E falando sobre influência, me chamou muita atenção na Bíblia também sobre uma pessoa, que foi Jó, né? Jó, ele passou por algumas calamidades, e a Bíblia até fala, né, que são calamidades de Jó, o texto. E o que mais me chamou a atenção quando eu li Jó foi o seguinte, que por mais que ele passou o que ele passou, né, ele não deixou ser influenciado pelo ambiente externo, né, que no caso ele perdeu os filhos, perdeu os bens, né, perdeu tudo que você imaginar. E você imagine se a gente hoje estivesse na situação de Jó, né? Eu sou o primeiro a dizer aqui que com certeza eu estaria virado nos 70, entendeu? Porque ninguém quer perder, né? Mas por um outro lado, eu vejo quanto a gente pode aprender com Jó, não só com as dores de Jó, mas com a sabedoria que Jó tinha. Amém? E a sabedoria que Jó tinha era algo fantástico, porque a influência do ambiente externo, dos amigos, da esposa, não fez com que ele desistisse do processo, entende? De ser aquilo que Deus chamou para ele ser, que era o cara fiel, certo? E o que mais me chama a atenção nessa pequena parte que eu quero falar com você de Jó, é que Jó, por mais difícil que estava a situação, ele não deixou nenhum momento ser influenciado. E por que isso? Né? E eu fiquei tentando imaginar o porquê disso, e eu cheguei a algumas conclusões sobre Jó, e depois eu vou falar de outros. Porque primeiro, a gente só é influenciado quando a gente não sabe quem a gente é. Quando você não sabe quem você é muito influenciado. Você se torna como um pipa,
Os meninos sabem, as meninas também conhecem pipa, certo? Pipa ele vai conforme o vento, certo? Então quando você não sabe quem você é, quando você não tem uma identidade formada, quando você não tem um chamado, não tem não, porque todo mundo tem um chamado, mas a diferença de quem tem um chamado e vive ele. Então quando você não ainda descobriu o seu chamado, quando você ainda não sabe para que você está aqui nessa terra, você se torna como um pipa. Você vai de um lado para o outro e acaba sendo influenciado por qualquer coisa, certo? E Jó não foi influenciado pelos amigos. Se você discorrer o livro inteiro de Jó, você vai ver que em nenhum momento Jó reclamou de nada. Por quê? Primeiro, Jó ele sabia quem ele era. Acima de tudo, ele sabia o Deus que ele servia. Amém? Depois ainda ele sabia tudo que ele estava passando não era para a morte dele, era porque Deus estava preparando ele. Porque lá no final, quando acaba o texto diz assim, que Jó recebeu tudo em dobro, até filhos ele recebeu em dobro, riquezas, tudo em dobro, entende? Então a diferença de uma pessoa que é influenciada para uma que não é, para uma que é uma influenciada e para quem não é influenciado, são essas características. Isso é que move uma pessoa a viver tudo aquilo que ela quer. Eu mesmo vou dar um exemplo para vocês hoje. Amanhã é aniversário da minha irmã mais velha. Amanhã. Ontem, o meu cunhado me mandou mensagem quase 11 horas da noite. Amanhã eu quero fazer um negócio para sua irmã, surpresa e tal. Eu falei, cara, mas eu tenho compromisso. Não vai dar para mim. Aí ele falou, que pena, tudo bem. Aí hoje, ele já tinha falado comigo ontem. Aí hoje, a minha mãe me chamou, falou, você vai ir no negócio da sua irmã? Eu falei, não vou, mãe. Mas por que? Não sei o que. Eu falei, mãe, tenho um compromisso. Não vai dar para mim. E eu estava lá no fundo compartilhando com o Dani um tempinho atrás, antes de começar o culto, e falei, para alguns, pode soar que eu sou um pouco, para quem não tem um entendimento, Biel é religioso, o Biel é quadrado, o Biel é arrogante. Para alguns da minha família, sou assim, mas eu não me importo, porque se eu me importasse, não que eu me importe com a minha família, mas se eu me importasse com aquilo que eles pensam a meu respeito, eu não estaria aqui. Eu teria mandado uma mensagem no grupo falando, eu tenho um compromisso com a minha família, eu não vou. Mas não, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me chamou para eu ser, e sei para onde eu estou indo, entendem? Então, se eu fosse uma pessoa que não soubesse disso ao qual Deus me chamou para ser, talvez eu estaria lá no compromisso, entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque eu não sei, mas tem a ver, entende? Porque há muito tempo atrás, Deus falou muito comigo, sabe? Para vocês terem uma ideia, faz 3 anos que eu não prego. 3 anos que eu não prego. 3 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui, vocês não fazem ideia. O Tom, quando orou por mim aqui, ele estava tremendo. Eu estava tremendo mais que ele. Mas eu estou muito feliz, vocês não têm ideia de quanto eu estou feliz de estar aqui nessa noite. De poder estar passando um pouco daquilo que Jesus passou para mim, entende? E por que você está falando sobre influência, Biel? Porque a gente vive num mundo hoje, onde eu acabei de falar, se você não é influência, você vai ser influenciado. E tem influências que talvez você vai receber, se você não souber quem você é, que vai te levar para caminhos de morte, como levou Adão e Eva, entende? Nós estamos vivos hoje, amém. Estamos esperando Jesus, amém. Mas e se Adão e Eva não tivessem sido influenciados pela serpente? Entende? Outra situação que tem na Bíblia também que me chama a atenção, e essa é mais ainda forte do que essa outra sobre Adão e Eva. Por quê? A serpente, ela só foi expulsa, o Satanás, que era um anjo de luz, só foi expulso do céu por um motivo. Ele foi influenciado pela inveja de querer ter o reino, de querer ser maior do que Deus na hierarquia celestial, entende? Então você vê como tudo é influência. Ele foi influenciado, desceu e influenciou, certo? Então tem muito a ver porque se você hoje sair daqui dessa noite, sabe, da mesma maneira que você entrou aqui, você vai estar só vivendo como todo mundo está vivendo. Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você foi influenciado. Por mais que você veio aqui
porque um amigo chamou, sabe? Mas eu sei que você veio aqui porque Deus preparou essa noite para você estar aqui, amém? A gente é um número bem maior de galera na igreja, mas se você está aqui é porque Deus te chamou para você estar aqui, amém? Entendem isso? Estão comigo? Amém? Estão entendendo de verdade? Amém? E outra pessoa que me chama a atenção na história é sobre a vida de Abel e Caim. Conhecem? O porquê Caim matou Abel? A Bíblia explica, né? Inveja. Por quê? Porque Deus se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim. Entende? Então você vê como a inveja e como uma influência como um sentimento que a pessoa deixa ser levada pode causar. Assim como Satanás foi expulso do céu, assim como ele influenciou Adão e Eva, assim também Caim foi influenciado com a inveja no seu coração de matar o seu irmão. Você entende como é forte isso? Talvez eu poderia estar nessa noite pregando sobre relacionamento, sobre esperança, sobre tudo, mas a gente não pode falar dessas coisas se a gente não falar de algo ao qual a gente vive no cotidiano hoje, né? Porque a gente vê o quanto a influência está em todo lugar, em todo canto. Enquanto ela está na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, está na vida que nós temos com as pessoas no dia a dia no trabalho, sabe? Está nos valores ao qual a sociedade nos impõe muitas das vezes, sabe? Eu quero atentar isso essa noite, para que se você, saia daqui com essa mentalidade, não para que você fique, estou sendo influenciado, não vire um louco, fique alienado, eu não posso ser influenciado, não, mas para que você tenha sabedoria, sabedoria, graça de Deus, para você entender que quando você tiver uma situação, que você vê que você está sendo influenciado, o Espírito Santo vai te lembrar, influência, eu preciso influenciar, eu preciso ser mais daquilo que eu estou sendo já, porque se tem pessoas do seu lado, que estão do seu lado, mas elas têm te influenciado, e você não tem influenciado elas, tem algo de errado, tem algo de muito errado, porque eu lendo a Bíblia e procurando na Bíblia sobre influência, sobre as coisas, e Deus me trouxe tantos nomes, que foram influência naqueles tempos, que dá gosto de você ver, e muitas das vezes dá vergonha de você ler sobre os caras, porque se a gente for ver mesmo, a gente não está fazendo nada do que os caras fizeram. O próprio Jesus, teve tudo para ser influenciado, e você vê que Satanás, ele nunca desistiu de querer influenciar a gente, o povo, o próprio Jesus, quando Jesus está no deserto, ele vai e é levado lá ao deserto, e Satanás tenta influenciá-lo, tenta pegar ele, tenta de qualquer jeito, fazer com que ele entregue, tudo que ele tem, nas mãos dele. E nos dias de hoje não é diferente, você vê novelas, você vê reality shows, você vê até filmes, séries, o poder influente que tem na vida das pessoas. Eu vou confessar algo para vocês aqui. Estou assistindo uma série, chama Suits. Eu estou sendo influenciado a me tornar um advogado, a estudar direito, mas estou brincando, mas é assim, você vê o poder das coisas sobre você. Então se você não se atentar, se você não tiver esse senso de propósito, de chamado, de identidade formada em Deus, você vai ser levado como pipa, como eu falei no começo, e eu fui para a história mais a fundo ainda, fui começando a discorrer, vi sobre Adão e Eva, vi sobre Jó, aí eu vi um pouquinho mais para o Evangelho. Tem um cidadão no Evangelho chamado Judas, repete comigo, Judas, meu Deus gente, Judas, isso, obrigado Felipe. Gente, o cara foi influenciado a entregar Jesus por algumas moedas.
claro que fazia parte do propósito do Pai, mas você consegue entender, como é que você, sabe, eu sou casado, eu vou vender os meus filhos, vou vender a minha esposa por um PlayStation 5, é quase isso, entendeu? É quase isso, sabe, então a gente vive hoje num mundo onde os valores são totalmente inversos, sabe, se você um dia na sua vida já aceitou Jesus, e você não tinha noção disso, está na hora de você começar a ter, sabe, de ter essa noção, porque às vezes você tem algo dentro de você, que está parado, que está preso, e era para você estar sendo influência no mundo, sabe, influência na sua casa, influência no seu trabalho, influência na faculdade, na escola, e você não está sendo influenciado, sabe, então nessa noite eu quero que você se atente a isso, se atente, porque quando você sair daqui, não vai ser apenas mais um culto, eu não vim nessa noite para mais um culto só, você não pode pensar assim, porque se você pensar assim, de verdade, você nem precisa vir na igreja, nem precisa vir no culto adorar a Deus, não precisa, porque não faz sentido. Se você vem aqui, você vem para algo maior, entende? Você vem para um propósito maior. Claro que é massa você vir, um amigo te chamou, sabe, vamos lá, mano, beleza, mas algo maior, sabe, tem algo maior nos esperando, tem algo maior para vir ainda. Eu tinha o costume de dizer que eu já tinha visto de tudo, sabe, porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha só 16 para 17 anos, comecei a pregar, tinha uns 18, sabe, eu fechava assim no máximo, sabe, sou novinho, estou pregando e tal, sabe, mas Deus tinha muito mais, como Ele tem mais para fazer ainda, em mim e através de mim, assim como tem sobre você e através de você, através daquilo que você tem, entende? Amém? E eu fui fazer uma pequena comparação em relação a esse tema voltado à influência. Vocês já ouviram falar em termômetro? Conhecem termômetro, né? E termostato? Já ouviram? Termostato? Tem uma grande diferença entre o termômetro e o termostato. E tem tudo a ver com a influência, que é o que nós estamos falando hoje. E eu anotei aqui a diferença entre os dois. O termômetro, ele serve para você medir a temperatura do ambiente, certo? Então ele mede, ele vai conforme o ambiente, ele fica ali estável, o ambiente, ele está medindo, está quente, está frio, ele vai indicar que está frio, certo? E o termostato, ele define a temperatura, ou seja, ele quem manda, entende? Então, está nítido e claro aqui, que existem dois tipos de pessoa, que um é o termômetro, que é a pessoa que é influenciada por falta de senso de propósito, destino e chamado, e tem a pessoa que é a influência, que é o termostato, que define as coisas, define como vai ficar o ambiente, entende? Nós estamos aqui hoje por um senso, claro que a gente veio talvez convidado por alguém, por um amigo e tal, mas você está aqui hoje por um propósito, talvez também por um chamado, se você não sabe, você vai descobrir em nome de Jesus, e também você está aqui porque você crê que tem algo maior aqui, não é só um culto de jovens, entende? Então nós como termostato estamos aqui definindo tudo isso hoje. Então a gente define o ambiente e deixa ele preparado para que Deus venha sobre nós, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, para que seja alcançada as nossas vidas pelo poder de Deus, pelos louvores, pelas palavras que são liberadas, certo? E na vida, como eu vinha falando, a gente tem a decisão, não o poder, mas a decisão de tomar rumos a qual a gente quer para a nossa vida, entende? Porque eu tenho certeza e tenho convicção absoluta de que Deus te chamou para ser bem mais daquilo que você está sendo, sabe? Deus, Ele tem algo, sabe? Eu tenho comigo e
eu carrego essa palavra comigo onde eu vou, sabe? Está lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó: aquilo que ainda o olho nenhum viu, ouvido nenhum ainda escutou, e nem mesmo desceu o coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Toda vez que eu medito nessa palavra, eu tento imaginar. Claro que não dá para você imaginar nem mensurar, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, e nem mesmo desceu o coração humano, né? Algumas versões falam assim, que nenhuma mente ainda imaginou. Por quê? A gente não consegue entender Deus, sabe? E eu tenho vivido momentos na minha vida, e tenho vivido dias a qual eu decidi não entender mais nada, sabe? Só viver um dia de cada vez, e não entender, mas acreditar que Deus está no controle de tudo, sabe? Porque quando você entrega a vida a Jesus, quando você declara que Jesus é único, suficiente Salvador da sua vida, você está declarando: eu estou entregando o controle da minha mão nas tuas vidas, Jesus. Eu não quero mais controlar, eu não quero estar mais no controle, sabe? E eu decidi há muito tempo atrás na minha vida fazer isso, e hoje eu continuo fazendo isso diariamente, sabe? Porque a gente não tem domínio sobre nada. A gente tem que entender o seguinte, claro, tentar não entender, mas acreditar que por mais difícil que estejam as coisas, Jesus é o centro que está no controle de todas as coisas, sabe? Jesus, Ele está cuidando de tudo. Ele foi bem claro, Ele diz lá em Mateus que Ele não nos deixaria só. Ele iria para o Pai, mas enviaria quem? Quem? O Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, sabe? E eu cheguei à conclusão e comecei a olhar lá para trás, sabe? Refletir de novo sobre Noé, que quando Deus falou com ele foi influenciado a construir a arca, sabe? Foi influenciado a falar para as pessoas que iria chover, as pessoas não acreditaram, sabe? Mas aquilo que Noé carregava era bem maior do que tudo, sabe? Era maior do que ele, era maior do que a família dele, era maior do que aquele povo que não acreditava que ia chover, e não choveu. Entende? Então aquilo que você carrega com você, aquilo que você tem dentro de você, vai dizer muito sobre o que você é, se você influencia ou se você é influenciado. Se você está vivendo influenciado pela vida, a vida leva eu, deixa a vida me levar, ou se você está influenciando, por mínimo que seja, por mínimo. Sabe, eu vejo que as pessoas muitas das vezes, elas até desacreditam da vinda de Jesus, sabe? Porque assim, lógico que eu quero que Jesus volte logo, né? E às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam assim: ah, mano, eu nem comecei a ganhar dinheiro ainda. Ah, mano, eu nem terminei a faculdade. Ah, mano, eu nem casei. Ah, mano, eu nem tenho filho. Sabe, é triste, gente, eu rio, mas é triste. Sabe, porque uma pessoa dessa, ela está sem propósito nenhum de vida. Ela está sendo levada como as pipas, sabe? O vento vai. Aí sabe aquelas que vai embora? Vai assim, ó. Hoje eu estava em frente de casa, cheguei do futebol à tarde. Eu conversando com um amigo em frente de casa, a gente ficou conversando. E lotado assim, o céu cheio de pipa. E aí tinha uns pipas indo embora, né? Que corta, aí vai. Aí uns assim, ó, câmera lenta. Sabe, eu falei, cara. E tem gente que está vivendo assim, sabe? Tem gente que está vivendo uma vida, não vou falar a palavra, mas uma vida, sabe? Acha que está arrasando, e não está. Tem gente que acha que tem 4 faculdades, e é alguma coisa, e não é. Não é. Tem gente que acha que ganha 10 mil por mês, e acha que é alguma coisa, não é. Não tem como. Os seus 10 mil não pode ser maior daquilo que Deus chamou para você ser. Eu prefiro morrer pobre, mas vivendo aquilo que Deus me chamou para ser e ir para o céu, do que ganhar 10 mil e ir para o inferno. Entende? Eu recentemente fechei a minha empresa.
2 anos de empresa. Fechei entre aspas, o local físico, né? Sou um microempreendedor. E hoje tenho 2 trabalhos. Tenho uma empresa, que eu trabalho home office, quero partir para a internet só. São planos ainda, mas Deus sabe de todas as coisas. E estou trabalhando numa empresa, no departamento financeiro, numa empresa. E quando eu comecei a cair em si que eu ia fechar a empresa, eu não hesitei nem, tipo assim, 2 vezes em pensar em fechar. Sabe por quê? Porque Deus me deu ela. Eu creio muito nisso. Quando eu abri, eu consagrei, eu orei a Deus, sabe? Deus esteve comigo ali. No primeiro ano eu rachei de ganhar dinheiro, fui muito feliz financeiramente. No segundo ano já não foi tão feliz. Tudo que eu ganhei no primeiro ano eu gastei no segundo ano, sabe? Minha vida profissional, entre aspas, meio que desmoronou. Por quê? Porque eu fechei o escritório físico. Eu amava o que eu fazia, amo o que eu faço, né? Muito bom. E eu não hesitei em questionar a Deus, o porquê, para quê? Não, simplesmente tive entendimento de uma palavra que veio de confirmação aqui no culto. Simplesmente peguei, vendi todas as coisas e fechei. A financeira fechou, é uma financeira. Tenho ela ainda, mas não física, só digital. E, sabe, algumas pessoas acharam loucura da minha parte, né? As pessoas que me acompanham, os meus amigos mais próximos, sabem do quanto eu dei duro para abrir, do quanto eu passei, de tudo que eu vivi. Mas amém. E eu não hesitei em fechar, sabe por quê? Porque eu sabia que, por mais que eu fechasse a empresa, o espaço físico, que era o ambiente onde eu gostava, curtia e tal, eu sabia que, além daquilo ali, do espaço físico, tinha algo maior, tem algo maior, entende? E meu coração não está ali, sabe? E eu vejo Jó passando pelas coisas que ele passou, pelo simples fato de Deus querer saber onde está o coração dele, sabe? Para saber realmente se no dia que Deus tirar algo de você, você vai estar preparado, sabe? Para agradecer, para estar ali, sabe, vinha na igreja adorar, vir num culto de jovens, vir num culto de Santa Ceia, sabe, evangelizar, sabe, para ver se você vai estar apto, sabe, e vai ser aprovado por Deus, porque não faz sentido nenhum, sabe, a Bíblia fala, né, Jesus fala que vale do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sabe, a Bíblia fala, Jesus fala, onde está o teu tesouro, ali, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro também. Sabe, então a gente tem que começar a entender e ter esse senso, sabe? Eu falo senso porque tem que ser um sentido para nós. Para que no dia que a gente estiver num dia mal, ruim, como Jó esteve, a gente lembrar, sabe, para que a gente foi levantado. Lembrar o porquê eu fui chamado, lembrar o porquê Deus me escolheu. Entende? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E esses poucos que são escolhidos, eles são escolhidos porque Deus vê potencial neles. Deus vê algo a mais neles. Sabe? E se escolhido nessa noite, eu tenho certeza que é você que está aqui. Amém? Tenho certeza que é você quem Deus escolheu para estar aqui nessa noite. Sabe, seria massa, a igreja está lotada, todo mundo. Vocês viram que massa, a igreja lotada com o pastor Cris? Foi top. Mas se você está aqui hoje é porque Deus chamou, sabe? O Espírito Santo, ele deu um gatilho em você para você vir aqui nessa noite. Você não veio só pelo rolê, pela comida lá atrás, claro que também, né? Eu estou com fome já. Garanto que você também. Sabe, mas Deus tem algo novo, tem algo maior, tem algo que você não pode imaginar ainda. Entende? Tem algo que está além das suas limitações, das minhas limitações, que é muito maior, que não é a sua profissão, não é os seus estudos, não é os bens que você tem, não é a casa bacana que você mora. Tudo isso vai passar, amados. Jó, ele foi bem claro, ele fala assim que nu eu vim do ventre da minha mãe,
e nu eu vou voltar também. Entende? Então, sabe, está na hora da gente, eu acredito que parar de querer só vir nos cultos, querer só vir na igreja, sabe? Eu acredito que a gente está num tempo onde a gente tem que decidir quem a gente quer ser. Você tem que decidir se você vai ser influência ou se você vai ser influenciado. Sabe, se você vai ficar em cima do muro ou se você vai sair de cima do muro. O próprio Jesus diz assim em uma das passagens, que naquele dia é melhor que você seja frio. Porque se você estiver morno, ele fala assim que Deus vai vomitar você da boca dele. Sabe, eu vejo muito hoje, sabe, muito as pessoas vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, sabe? E me entristece muitas das vezes. Porque eu sou do tipo que quero que todo mundo conheça Jesus, sabe? Porque meus amigos, se vocês me conhecessem quando eu era sem Jesus, eu não estaria aqui nessa noite, não. Não porque eu estaria fazendo alguma coisa de errado, mas porque eu era muito chato. Eu era insuportável, briguento ao extremo, chato. Tenho muito a melhorar ainda, sou um pouco chato ainda. Mas sabe, uma vida com Jesus, ela é assim, sabe, é de glória em glória, é de processo em processo, é de transformação em transformação. Sabe, o desejo do meu coração é que a gente seja transformado nessa noite. Que a gente seja levado, sabe, a um próximo nível. A gente seja levado, sabe, pelo Espírito Santo. Não pelo vento, sabe, como as pipas. De um lado para o outro, de qualquer maneira. Porque não vai dar bom. Sabe por que não vai dar bom? Porque o pipa, quando ele cai, ele já cai muitas das vezes sem rabiola. Porque às vezes os outros pipas já cortaram ele. E muitas das vezes quando ele vai cair, vem uns molequinhos com uns pedaços de pau e fura o pipa. Você entende? E se você não tiver um entendimento de que se você continuar da maneira como você está, sendo levado como vento, daqui a pouco você vai acabar sendo influenciado de uma maneira tão forte como Adão e Eva foi, que você vai estar todo regaçado. Entende? Todo estourado. Aí Jesus vai ter que vir, ter aquele trampo todo, sabe? De cuidar, de curar, sabe? De restaurar. Sabe, eu vejo que é um tempo onde a gente precisa se levantar, sabe? Se levantar de verdade, se posicionar. Sabe, desde o começo do ano eu falei para Jesus, sabe, que eu queria me posicionar. Eu queria estar no centro da vontade dele. Bendita a hora que eu falei isso. Minha vida ficou maluca. Mas tá massa. Tá massa porque Ele está no controle de tudo, entende? Eu tenho essa confiança nele, eu creio, eu acredito nisso. Eu quero que você saia dessa noite aqui acreditando nisso também. Sabe, eu cheguei à conclusão, olhando tudo isso, que a gente só vai ter o poder de influenciar quando a gente mudar o modo de viver. Por que deixar o modo de viver? Porque todo mundo que foi influência teve que abandonar suas vidas, sabe? E graças a Deus por isso. Porque você tem que decidir se você entregou a vida a Jesus, se você já é batizado, está na igreja, você precisa ter esse senso, sabe? Acho que você já não vive mais para você, mas você vive para Jesus, você vive para o reino, sabe? Você vive para algo maior. Você não vive mais seus sonhos, você não pode mais viver as suas vontades, sabe? Às vezes eu pego, sabe? Algumas pessoas assim, alguns amigos bem próximos,
eu quero viver, sabe, isso, eu quero ter isso. Eu falo, mano, para com isso. E pessoas se conhecem, que entregaram a vida a Jesus, sabe? E eu peguei um texto, que é Hebreus 11, sabe, lá fala sobre os heróis da fé. Os caras, vou ler só um pedaço, não precisa abrir, depois se você puder ler na sua casa, eu ficaria feliz, Jesus também, que fala assim, ó, olha o nome do textinho que tem lá em cima, sabe aquela letrinha preta antes de começar o capítulo? Tá aqui, ó, exemplos de fé. E fala assim, ó, no começo ali no capítulo, no versículo 4, fala assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. E pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Até aqui, sabe? E eu parei para pensar e refletir um pouquinho sobre quando eu li um pedacinho desse capítulo, que só está aqui como exemplo quem realmente foi influenciado, sabe, por Deus e acabou se tornando influência, e influência para nós hoje, sabe? Você hoje tem essa oportunidade, sabia? De deixar o seu nome, não na Bíblia, mas de deixar o seu nome na sua família, deixar o seu nome, deixar aquilo que você carrega nas pessoas, entende? E isso vai ser bom, por quê? Porque se você ficar nas pessoas, se aquilo que você carrega ficar nas pessoas, as pessoas vão lembrar de você. Não porque você tem dinheiro, porque você é bonito, porque você tem um tênis bacana, porque você tem uma casa boa, tem uma moto boa, um carro bom. Não. Porque isso, tudo aqui vai passar. Mas aquilo que você carrega vai influenciar na eternidade, não aqui. E o que esses caras fizeram influenciou de um modo tão grande, tão poderoso, que nem Abel, mesmo morto ainda fala. Não é maluco um negócio desse? Como é que um cara morto, um cara fala ainda? Eu achava que só Jesus era assim, mas Abel, entendi isso, Abel, o sangue de Abel fala ainda, de tão justo que ele foi, de tanto que ele agradou a Deus, entende? Sabe, o desejo do meu coração é para que nos dias de hoje o Espírito Santo te alcance, sabe? Toque em você e visite você todos os dias. Claro que se você desejar também, porque senão está tudo certo. Você pode continuar sendo quem você quer, mas eu decidi ser quem Deus me chamou para eu ser, sabe, na minha melhor versão, e que é a versão que Ele quer que eu seja. Sabe, eu poderia falar muito mais coisa para você aqui, mas não faz sentido eu ficar falando um monte de coisa e você não querer estar disposto a isso, sabe? Eu queria abrir seu coração, eu queria abrir a sua mente, eu queria abrir o seu intelecto para que você possa realmente receber algo novo de Deus nessa noite. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Quero que o Espírito Santo nesse momento, sabe, possa ativar você, sabe? Porque eu acredito que todos nós precisamos às vezes virar uma chavinha, sabe? Tanto aqui dentro como aqui dentro também, sabe? Voltar aquele velho e primeiro amor. O Ministério de Música, fica à vontade para subir, tá bom? Estou finalizando já. E eu queria muito, sabe? Quero muito, de verdade, que nessa noite você possa ser alcançado
por algo que você nunca foi alcançado na sua vida, sabe? Na sua vida com Deus. Porque às vezes a gente se sente tão cômodo, né? Ai, entreguei a vida para Jesus, estou salvo. Não é bem por aí, né? O processo da salvação é constante. E até que ele venha, acredito que tem aí um pouquinho de trabalho para a gente se manter firme na fé, sabe? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, sabe? Quero orar por você. A gente vai estar louvando e após o louvor eu quero orar por você. Quero junto do Espírito Santo ativar, sabe? Uma chavinha dentro de você para que você saia daqui pegando fogo, sabe? Virando mortal, dando voadora, sabe? Para que nenhum tipo de influência maligna, de morte venha tentar parar você, sabe? Que Jesus seja o centro de tudo em nós, amém? Em nós e através de nós, sabe? Eu garanto que se você sair daqui, pelo menos nessa noite, com um pouquinho de convicção daquilo que esses homens foram, sabe, fizeram, que foi abrir mão do seu próprio eu, foram abrir mão das suas vontades, eu acredito que você vai ser aquilo que Deus chamou você para ser, sabe? Que nessa noite a gente possa ter esse entendimento de que a gente carrega algo muito maior do que aquilo que a gente tem aqui na terra, sabe? Vamos nesse momento, nesse curto momento, eu quero orar por você. Falei que ia ser breve, quero concluir isso, para que você saia daqui totalmente transformado, sabe? Renovado, capacitado. Se não sair capacitado, o Espírito Santo vai te capacitar, amém? A você ser realmente aquilo que Deus quer que você seja. Em nome de Jesus.